Tadeu avisou que o paredão era entre o Davi e o Michel e dispensou a Alane. E só isso aí fez eles criarem várias teorias da conspiração, várias teorias do que realmente pode estar acontecendo aqui fora. Isso causou aí uma baita de uma confusão. Aí, para completar tudo isso, hoje o Lázaro Ramos aparece no BBB com um cartaz dizendo que hoje à noite eles iam descobrir alguma coisa que o Brasil pediu. Sério, o Bila tá pirando o cabeção dele para tentar entender o que é que aquela mensagem dizia do Lázaro Ramos. Gente, tá a maior coisa na cabeça deles, porque eles ainda estão naquela coisa do Davi, se o Davi é ou não é o favorito, se o Davi é ou não o personagem principal do BBB, tudo gira ali agora no entorno do Davi. E a Lady meio que entendeu tudo errado sobre o Davi, entendeu tudo errado sobre o paredão, e agora ela decidiu que ela vai se intrometer no jogo do Davi, que ela vai atrapalhar o jogo do Davi de qualquer maneira. E aí, depois ela se acha inteligente. A gente vai te explicar tudo isso, a gente vai te explicar um monte de coisa. Primeiro, bora começar com essa história aí de paredão, de Tadeu dispensar pessoas do paredão. Isso já aconteceu em outras edições. O Tadeu, por exemplo, dispensou a Jessi naquele paredão da Jade e do Arthur. Lembram lá daquele paredão? A Jessi não fazia nada, ela só foi passear ali porque não era sobre ela. O Thiago Leifert, quando apresentava o BBB, também fazia a mesma coisa. Ele colocava 3 pessoas ali e dispensava logo uma delas, porque o paredão não era sobre aquela pessoa, mas sobre os embates que eles estavam ali tendo naquele momento. Então, normalmente, eles fazem isso quando o embate mais forte prevalece. Apesar, né, que a gente sabe, o Davi não tem nenhum embate forte com o Michel. Não teve, os dois não chegaram a brigar, os dois não chegaram a discutir muita coisa. Mas era necessário o Tadeu fazer isso para dizer para eles lá dentro da casa que o jogo ainda não está ganho, mas que o adversário deles é o mais difícil de todos. E eu nem estou me referindo ao Davi nisso, eu estou me referindo a eles mesmos que não conseguem entender aquele discurso do Tadeu. Quase ninguém quis entender o que o Tadeu disse no discurso dele. Apesar de ser um discurso direcionado exclusivamente para o Davi e para o Michel, teve várias partes desse discurso que Tadeu frisou que aquilo valia para todo mundo. Mas também deixou claro que já tem um favorito, mas que ainda há um espaço para se jogar um pouquinho que seja. Mas eu acho que eles ali vão continuar errando, não entenderam isso da maneira que deveriam ter entendido. Vão continuar fazendo a mesma coisa e vão continuar seguindo no mesmo rumo, vão continuar indo no Davi, em tudo quanto é paredão que eles puderem fazer isso. E depois desse paredão aí, não dá pra gente dizer que o Davi não se consolidou como favorito. Ele é o favorito do BBB e ele só vai perder esse prêmio pra ele mesmo. Ele só perde se for pra ele, porque se for pra outra pessoa, ele não vai perder. E por falar nesse momento todo aí do Davi, lá em Salvador, na Bahia, o negócio tava realmente muito forte lá. Para o Davi, a torcida dele lá tava muito grande, que até tem que mostrar isso aqui para vocês, a comemoração que foi. Foi uma comemoração muito grande. Bora dar uma olhada para ver como é que foi isso lá. Pequenos escritores podem escrever grandes histórias. Opção 2. Voltou, senhor. Opção 2. Davi, pode se despedir do Michel. Você.
Vocês viram aí como é que foi a comemoração lá no bairro dele, em Cajazeiras, em Salvador. Todo mundo comemorou muito o fato do Davi ter voltado de mais um paredão. E aí vocês veem o tanto que o Davi conseguiu mobilizar uma multidão no entorno dele, o quanto ele se tornou o favorito desse programa. E não tem como tirar isso dele, não tem como mudar isso, é impossível nessa altura do campeonato. O Davi só perde se ele fizer alguma merda contra ele mesmo. Não vai ser Lady, não vai ser Buda, não vai ser Plantana, não vai ser nenhum desses que vai tirar o favoritismo do Davi. Esse favoritismo, o Davi só perde se ele mesmo fizer algo de errado ali. Eu acho que ele é esperto o suficiente, inteligente o suficiente para não fazer isso, né? O Davi, ele pode ser várias e várias coisas erradas ali, mas burro ele não é. E por falar no Davi, no BBB, tem o perfil do reality show VIP lá na X.com que liberou esse spoiler aqui. A final do BBB não vai mais ser com 3 pessoas como normalmente é. Vai ser uma final quádrupla, pela primeira vez na história do BBB. Já que o Boninho resolveu copiar a mesma Fazenda, não tem mesmo o que fazer, né? Tem que fazer igual a Fazenda também. Então, eu acredito, diante dessa informação de que o paredão vai ser quádruplo, eu acredito que sim, a gente vai ter poucas dinâmicas de aceleração até o momento final do BBB. Acredito que eles vão levar tudo assim normalmente, com prova do líder, com a festa do líder e tal. Eles vão levar isso aí até as 2 últimas semanas. Na Fazenda é a mesma coisa. Até as 2 últimas semanas, tudo ocorre normalmente. Tudo. As roças, a formação das roças, a prova do fazendeiro, tudo ocorre normalmente. Só nas 2 últimas semanas que isso começa a ser quebrado. Especificamente, os 10 últimos dias do programa. Então, a gente já sabe que a prova do finalista vai ser feita com top 5. E aí, os que sobrarem nesse top 5 vão para o último paredão e daí nós ficaremos sabendo quem são os outros 3 finalistas que vão se juntar ao vencedor da prova do finalista. Vai ser interessante da gente ver isso, vai ser interessante a gente ver que o Boninho vai manter isso, vai fazer o BBB agora um pouquinho mais normal, menos acelerado nessa fase final. Agora que já pegou mesmo, eu acho também complicado ele acelerar de novo como ele acelerou nos primeiros dias. Agora vamos lá também lembrar o que foi que aconteceu ontem à noite com a Yasmin. Eu acho que muita gente não viu esse vídeo do Boninho, que foi justamente a Yasmin pedindo para ir no confessionário. Lembram que a Yasmin tinha prometido que se o Davi voltasse, ela ia pedir para sair do programa? Pois foi isso que o Boninho falou ontem, que a Yasmin foi procurá-los lá no confessionário. Aí ele mobilizou uma equipe toda para tentar desfazer a ideia dela de desistir do programa. E aí, o inusitado que ele contou, vocês vão se surpreender. Vejam aí o Boninho contando essa história. Clima no Big Brother. Yasmin prometeu e fez o que ela falou. Se o Davi ficar, eu vou pro confessionário. E foi. E aí, acionamos a psicóloga, acionamos a direção. Eu me acionei, quase que fui pra lá também. Sentamos no confessionário e ouvimos a Yasmin fazer a sua declaração. E ela falou: meu cigarro acabou. Dá pra mandar mais cigarro? Leva um maço inteiro. Bora, Big.
Foi isso que a Yasmin foi pedir no confessionário. A mulher arregou, vocês já estão vendo isso. Ela queria, porque queria que o Davi fosse eliminado, disse que ia apertar o botão se o Davi fosse eliminado, e no fim só foi lá pedir cigarros. E ela vai continuar fumando muito, porque eu acho que o que ela pensa sobre o Davi não vai mudar muita coisa no jogo dela. Porque depois do paredão, se teve uma pessoa ali naquele paredão que ficou completamente incrédula com o resultado, essa pessoa foi a Yasmin. Quem lembra do como a Yasmin ficou incrédula ali? Ela não acreditou nesse resultado, ela não acreditou que o Davi pudesse ser o favorito, ela não acreditou que o Davi pudesse ser esse jogador, que pudesse ter conquistado o Brasil inteiro. Mas aí, quando ela estava conversando com os aliados dela, não teve muito para onde escapar. Ela mesma disse que ele é um dos favoritos. Infelizmente, não há o que fazer sobre isso. Ela ficou completamente incrédula. Aí o Buda disse para ela que isso já é nítido para eles desde o paredão que o Marcos foi eliminado. A Leide, que também estava acompanhando essa conversa toda, falou a mesma coisa e que não haviam motivos para o Marcos ser eliminado e que quem tiver na aba do Davi vai pegar o caminho de fora do BBB. A Leide também aponta que a Isabelle não faz absolutamente nada dentro da casa, que a Isabelle não entrega absolutamente nada dentro desse jogo, mas que a Isabelle só permanece no programa porque ela é a melhor amiga do Davi. A Leide, que pelo menos o que a gente enxerga é uma planta, disse que a Isabelle é uma planta. Aí a Leide também falou que é por causa disso que as fadas estão aglutinadas próximas do Davi, porque ela não é besta, que ela não é burra e que ela entendeu que é muito melhor ela ficar perto do Davi, porque aí ela acaba se aproveitando da chance de permanecer nesse jogo. Aí o Buda lembrou que o Michel só saiu do BBB porque ele evitava muitos embates com o Davi. Aí ele lembrou que em outro sincerão que aconteceu ali, o Michel optou por falar dele e não do Davi. Optou por falar de problemas dos dois que já haviam sido resolvidos e não problemas que ele tinha com o Davi. E que quando ele teve o poder de indicar alguém direto para o paredão, o Michel preferiu indicá-lo ao invés de indicar o Davi. Então, eles mesmos já colocaram a culpa da eliminação do Michel em cima do próprio Michel e do jogo dele lá dentro. Só que não foi isso que o Tadeu falou no discurso dele sobre a necessidade de um embate. O Tadeu disse que faltou para o Michel entregar um pouquinho mais, alguma coisa a mais. Isso não tem a ver necessariamente com o embate com o Davi, isso tem a ver com outras coisas que ele poderia ter feito nesse programa e ele não fez. E aí o Buda mesmo falou, pois agora eu quero ir pro próximo paredão com o Davi, que eu não tenho medo de paredão. A Leide falou a mesma coisa ali. E aí ela ainda disse, até semana passada eu não tinha nada contra o Davi, mas agora eu tenho. E eu acho que a Leide não engana ninguém, né, gente? Vamos ser sinceros, porque ela já tinha problemas com o Davi antes desse último Sincerão, antes dessa última semana, né? Então, é uma coisa que ela tá acreditando que vai acontecer, quando na verdade não vai acontecer, né? Aí teve esse outro momento aqui que foi da Bia, tava lá conversando com o Alegrete, e aí ela comentou a reação que ela percebeu de todo mundo na casa quando o Tadeu anunciou que o Davi tava salvo lá do paredão. As fadas também já voltaram a lamber o Davi nesse momento e no fundo elas já entenderam que o que rolou lá no Sincerão só serviu para abrir os olhos deles com relação à Leide, por exemplo. A Bia disse que todos ficaram com cara de bunda apenas porque o Davi e a Alane voltaram do paredão.
Aí ela também conta que ela foi pedir desculpas para a Lady, mas a Lady não quis saber das desculpas dela e que fez, inclusive, a parte dela de procurar a Lady para tentar se desculpar. Mas se a Lady não quiser, isso aí é problema da Lady e não é problema dela. Aí a Bia também faz questão de lembrar que eles são o que eles são e que se o público gosta deles desse jeito, é porque eles precisam continuar desse jeito, eles não precisam mudar. E aí fica aquela coisa que eu falei pra vocês. Se o público já comprou o Davi do jeito que ele é, isso não vai mudar. Nem eles vão conseguir mudar isso. A Isabelle não vai conseguir mudar essa característica do Davi. E aí, em outra conversa paralela, tava lá a Fernanda. E a Fernanda disse que ela acreditava que as pessoas queriam ver o jogo do Michel, porque ele ele foi um jogador leal aos amigos dele, bondoso, amoroso, que ganhou muitas provas e que ela acreditou que era isso que as pessoas queriam ver lá dentro do BBB. A Fernanda disse que o Michel mostrou que ele não precisava ser um atleta para ganhar provas e que ele venceu os preconceitos dele no BBB, que ele venceu provas de velocidade, única e exclusivamente usando a inteligência dele. Aí eles recapitulam que a Alane sequer foi mencionada no discurso do Tadeu e que o embate aqui fora deve ter sido realmente muito forte entre o Davi e o Michel. E aí eles continuaram falando, a Yasmin estava conversando com a Pitel, o Buda também estava lá dizendo para eles sobre a importância deles irem para o paredão, mas teve esse outro momento aqui que foi a Yasmin dizendo que ela tá perdendo tempo. A Yasmin já entendeu que o Davi é o favorito e que o público já comprou a história do Davi. E que não adianta elas fazerem muita coisa e que não adianta ela tentar mudar isso, que isso não vai mudar. E aí ela disse que tem a sensação de que ela apenas está perdendo tempo lá dentro. Aí a Pitel estava falando para ela que ela não pode se dar o luxo de apertar o botão e ir embora do BBB. Aí a Yasmin volta a repetir para ela que ela acredita que ela tá realmente perdendo tempo ali dentro do BBB. E a gente aqui fora assistindo sabe que ela realmente está perdendo tempo ali dentro. A Pitel falou para ela, você quer sair? Então pronto, saia da maneira que é preciso sair do programa. Saia de lá do mesmo jeito que todo mundo tá saindo, sem pegar o atalho. Vá lá para eliminação, vá para o paredão, saia como todos os outros estão saindo. Mas enquanto isso, aproveite o que você tem no BBB. Aí depois disso tudo, foi a Lady conversar com eles. O Bila também deu vários conselhos lá para eles. Bila dizendo que eles não podem deixar confortável para as fadas e tal. Aí a Lady estava dizendo que o BBB 24 virou um ciclo vicioso, porque eles discutem as mesmas coisas todos os dias, os mesmos assuntos e que eles não saem do lugar. Aí que bom que eles entenderam, pelo menos tarde nesse momento, pelo menos agora e antes tarde do que nunca, né? Porque vamos dizer que eles realmente tenham entendido isso. Eles vão mudar alguma coisa? Porque não vão mudar muita coisa. A gente sabe que o BBB só chegou nesse nível de todo mundo ficar falando do Davi o tempo todo porque eles mesmos permitiram que isso acontecesse. O BBB 24 nunca saiu do mesmo assunto, nunca saiu do Davi, da pauta do Davi, e o Davi sempre soube jogar o BBB pra cima dele. O Davi sempre soube fazer o BBB sobre ele, mas a Lady, todos eles acham que eles precisam movimentar esse jogo de alguma maneira, que eles precisam fazer isso acontecer, que não pode deixar o jogo confortável para eles. Isso tudo enquanto o Davi estava passando ali, né? O Bila estava dizendo isso, Davi com a Isabelle estava passando e os dois conversando aí. Aí a Lady repetindo de novo que eles não podem fazer a mesma coisa que eles fizeram antes. E depois corta para ela na tarde de hoje querendo fazer a mesma coisa de antes, né? Não vão mudar o alvo, porque é isso mesmo. E
o Bila tava depois dizendo lá para eles que tudo que o Davi faz, eles precisam fazer igual. Tudo que o Davi faz de limpeza, eles também precisam fazer. Tudo que o Davi faz de comida, eles também precisam fazer. Tudo que o Davi faz de ficar no Big Fone de plantão, eles também precisam fazer. E eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que isso vai dar certo? Vocês acham que esse jogo vai funcionar? Porque eu tenho a quase absoluta certeza que não vai. A característica de jogo do Davi é essa é a identidade dele e assim funciona o jogo dele. Isso funciona para ele, não funciona para as outras pessoas. O Bila parece que não entendeu isso, né? Aí, esse outro momento, o Davi foi lá conversar com a Isabelle. E quando ele vai conversar com a Isabelle, ele diz logo que ele entendeu que a casa de fato queria que ele fosse o eliminado de terça passada. E aí o Davi foi conversar com a Isabelle, e aí ele contou para a Isabelle que ele foi realmente perguntar para o Michel se a Isabelle estava no pódio dele. A Isabelle não gostou que o Davi tenha feito essa pergunta para o Michel. Mas aí o Davi conta que os dois, ele e o Michel, falavam sim de jogo e falavam sobre votos em comum. Aí ele entende que aquela briga que foi feia entre eles aqui fora pode ter influenciado na votação e que a briga dos dois no paredão realmente deve ter sido muito forte, porque o Tadeu dispensou a Alane logo do paredão e disse que o paredão era sobre os dois. Aí ele diz que ficou porque o público gosta do jeito dele e do jeito que ele tem se mostrado na casa. Mas que o pessoal da casa não estava esperando por isso. O pessoal da casa estava esperando que ele fosse ser eliminado justamente por causa do jeito dele. Aí a Isabelle estava dizendo para ele que ele não pode esperar carinho das pessoas que ele ataca ou mesmo das pessoas que estão atacando ele. Aí o Davi apontou que a mãe dele também deve ter saído pela vizinhança, pegando o celular das pessoas, pedindo para o CPF das pessoas para votarem para ele continuar no programa, porque a mãe dele faz essas coisas. Aí o Davi também se sentiu homenageado pelo discurso do Tadeu. Ele falou que ficou todo orgulhoso quando ouviu o Tadeu contando a história dele, que ouviu e que isso encheu ele de mas muito orgulho de toda a trajetória que ele tem tido no BBB. Aí ele disse que ele quer ficar mais próximo da Isabelle, que ele quer ficar em conversar mais com ela e que eles não querem e que ele não quer se afastar dela, mas que ele percebeu que em algum momento ela se afastou dele. Aí a Isabelle disse pro Davi que ela não se afastou dele, mas que ela ficou um dia sem falar direito com ele, porque ele estava lá conversando com as fadas, que ele estava lá desenvolvendo novas relações e que foi por isso que eles não conversaram tanto. Aí a Isabelle também disse que ela não vai concordar com tudo o que o Davi faz e que às vezes ela fica chateada assim com coisas que o Davi faz. Só que ela não pode fazer nada porque isso ali é uma característica dele. Aí o Davi fala que de todo mundo dentro dessa casa, a Isabelle é a única pessoa que ele mais confia e que ele sabe que vai protegê-lo e que ele também quer protegê-la em todas as ocasiões. Aí eles relembram a postura lá que ele teve depois do barraco. Ele disse que não gostou, por exemplo, que a Isabelle não tomou as dores dele, ou que pelo menos não se colocou no lugar dele e tal. A relação dos dois, gente, pelo que vocês já perceberam, é uma relação de muito morde e assopra. É chato demais a gente ter que ficar falando da relação dos dois. É o mais do mesmo e parece, e eu já tirei essa conclusão e já falei várias vezes aqui pra vocês, parece que o Davi espera que a Isabelle o coloque como uma prioridade, do mesmo jeito que ele a coloca como uma prioridade. Só que, no geral, se vocês já notaram, a Isabelle não faz isso. A Isabelle já demonstrou que ela não prioriza tanto o Davi do jeito que o Davi imaginava que ela fosse priorizá-lo.
E isso tá incomodando ele lá dentro da casa e o público aqui fora que tá com ranço da Isabelle. A torcida do Davi, inclusive, já disse que se ela cair no paredão, vão dar um jeito de tirá-lo de lá, vão dar um jeito de tirá-lo de todas as maneiras desse paredão, de deixar o Davi sozinho por causa de todo esse morde a sopra dos dois. Aí o Bila, de novo, eu já falei do Bila aqui pra vocês, é que às vezes, gente, a imagem sai de desincronia com o texto. A gente que trabalha com isso, a gente tem um roteiro, a gente tem as coisas ali, e às vezes a gente acaba saindo de sincronia, as coisas acabam não sendo sincronizadas. Mas essa é a imagem do Bila conversando com a Yasmin e dizendo para ela que eles não podem deixar o jogo confortável para o Davi, que eles precisam fazer tudo o que o Davi faz. Aí teve esse momento da Pitel e da Fernanda. A Fernanda estava dizendo para a Pitel que ela não vai desistir tão fácil, que ela não vai abrir mão tão fácil e que enquanto ela estiver lá dentro do BBB, ninguém vai vencer. Que enquanto ela estiver ali lutando pelo dela, ninguém vai tirar isso dela. Que ela vai continuar lutando, que ela vai continuar indo pra cima, que ela vai lutar pelos sonhos dos filhos dela, que é algo muito maior do que, inclusive, ela mesma. A Pitel também falou uma coisa semelhante. A Pitel falou que enquanto tá rolando o jogo, eles ainda têm que jogar. E mesmo que já tenha esse favorito, são coisas que eles vão descobrir aqui fora. E que às vezes é até melhor você lutar e chegar lá e descobrir que as coisas deram errado, do que você nem ter tentado fazer alguma coisa. Achei interessante a reflexão que a Pitel fez com a Fernanda sobre isso. Aí lá na academia, a Plantana usou o quadro tático para falar sobre o jogo do Davi, para falar sobre o jogo do Lucas, da Leide, de todo mundo ali dentro. A Plantana estava lá com a Raquel e elas falaram do jogo do Buda, que as duas elogiaram, que ele sabe fazer um jogo com a própria cabeça, que ele não fica esperando pelos outros, e que a Leide faz algo semelhante também, mas a Leide acaba sendo usada muito a reboque dele. Aí elas também observam que, às vezes, o Buda é um pouquinho incoerente, porque ele vai colhendo informações aqui, ele vai colhendo informações ali, e vai usando isso quando convém. Aí ela diz que o Lucas é um centralizador, que ele acaba controlando o grupo como um todo e que a Yasmin e a Leide estão lá só para fazer o jogo que ele quer fazer. Aí as duas estavam falando que se elas não pegarem o anjo ou o líder, elas é que vão se fuder, elas é que vão se dar mal, porque elas são as que sobraram do puxadinho e vão para cima delas. Aí a Plantana começou a mexer nas coisas, disse para elas que agora elas têm que ir em cima das fadas também, que as fadas são o alvo principal delas. Aí a Plantana diz que a Bia não faz uma boa leitura de jogo, que ela é ruim de jogar, mas que ela é muito forte em defender os dela, defender as pessoas que estão junto com ela desde o princípio. Aí a Pitel entrou ali na academia e perguntou quem é que tinha montado aquele quadro tático que a Plantana estava usando. A Plantana disse que quando ela entrou na academia já estava daquele jeito. E aí a Pitel discordou. O Davi não está sendo visto aqui com eles, apontando aí o que a Giovana está fazendo, rolando o Davi junto com as fadas. A Pitel falou que o Davi estava junto da Isabelle e que isso é o que pode estar sendo vendido aqui fora. Aí a Plantana fala que o Davi é um influenciador, que ele consegue influenciar o grupo das fadas, que ele consegue fazer a cabeça das meninas e do Alegrete votar em quem ele quer que seja votado. Eu só vou discordar um pouquinho porque o Davi tentou isso, tentou votar na Yasmin, que todos votassem na Yasmin, e no final não aconteceu o que ele queria, né? A Bia acabou não votando na Yasmin e votou no Bila. Aí a Pitel também lembrou que se o Alegrete e a Alane tivessem votado no Bila, como era de se esperar, a Alane nem ia pro paredão.
Só que aí eles acabaram cedendo à pressão que o Davi fez e acabaram votando na Yasmin. Aí a Pitel também diz que essa forma do quadro foi organizada de um jeito que talvez seja um sinal para eles, e que eles devem ficar alertas sobre essa montagem toda. Aí a Pitel questionou a Plantana para saber com quem a Isabelle está jogando. Aí a Plantana diz para ela que a Isabelle não vai jogar com as fadas por causa da rixa que ela tem com o Matheus, mas que ela vai acabar ficando mais próxima das meninas, em especial da Bia, com quem ela fez aquela prova do líder lá e que deu toda aquela confusão na semana passada. Aí a Pitel e a Plantana acabaram revelando as opções de voto nos próximos paredões. A Pitel acabou dizendo que ela não vai recalcular a rota dela, que não dá para fazer isso agora, não dá para ela voltar atrás e dizer que agora ela tá jogando com as fadas. Ainda mais depois da eliminação do Michel. Então, a única coisa que elas podem fazer é continuar mantendo os mesmos alvos, é continuar passando para eles a mesma coisa. E aí lá na academia foi todo mundo entrando, a Lady entrou, o Buda entrou, aí a Lady disse que estava lá no quarto das fadas, que ela ouviu que o Davi, a Isabelle, o Matheus, a Bia e a Alane estão formando um novo grupo, que eles estão começando a se juntar. Aí o Buda estava dizendo para elas que isso já é nítido e que isso já existia há muito tempo. E o pior é que o Buda não está tão errado quando ele aponta isso. Só que a Plantana disse que ela não acredita que a Isabelle vai jogar com as fadas, porque ela tem essa treta com o Matheus. Aí a Lady disse para ela que não, que ela vai passar por cima dessa treta com o Matheus, que ela vai votar junto com eles e que só lá na frente é que ela vai votar no Matheus de novo. E aí a Lady tem razão, a Isabelle vai passar por cima dessa rixa que ela tem com o Matheus e ela vai segurar isso porque ela já percebeu que ela precisa ficar do lado do Davi se ela quer se dar bem nesse jogo. E aí foi lá no quarto magia o momento que a Lady se referiu. A Bia e a Alane estavam lá comentando sobre o comportamento da Lady. A Bia estava contando que ela foi atrás de se desculpar com a Lady, só que a Lady não quis. E ela achou que a Lady foi muito desrespeituosa com ela, porque ela colocou lá, tentou conversar, a Lady colocou uma touca na frente da cabeça, da cara dela, e as duas não quiseriam falar, e ela não quis mesmo falar absolutamente nada. Aí a Alane estava lá, a Yasmin entrou junto com a Lady, eles pararam de conversar, e aí, depois que ela saiu de lá do quarto, junto com a Yasmin, a Alane comentou que ela tem tentado fingir uma normalidade com a Lady, que ela tá tentando manter uma certa civilidade, vamos usar essa palavra aí. E ela realmente tá sendo assim com a Lady. A Lady acaba errando muito nas coisas porque ela tira conclusões precipitadas. Mas a Alane também, ela precisa deixar um pouquinho claro agora que a Lady não é mais uma aliada dela, que a Lady agora é uma adversária e ela precisa tratar a Lady como uma adversária. E aí eles fizeram lá várias brincadeiras dentro do quarto magia. Aí o Davi estava feliz porque ele voltou do paredão e tal. Aí eles começaram a falar sobre séries, sobre filmes e tal. E falaram uma coisa que para mim foi interessante. As fadas estavam ali comemorando toda essa vitória do Davi e da Alane juntos. E aí, eu acho que foi a Bia que falou que o Matheus e a Isabelle são os pais do Davi, que os dois acabam assumindo esse papel. Aí o Davi entrou no meio dessa resenha e falou: não, eu não gosto dessa brincadeira, não tô gostando desse jeito, não tô gostando da maneira como vocês estão colocando isso. O Davi mencionou que foi por causa disso que o Matheus acabou brigando com todo mundo na segunda-feira, que ele não gostou dessa afirmação, porque fica querendo parecer
que ele não é o responsável pelas atitudes dele e que outras pessoas precisam se responsabilizar por ele lá fora do quarto, e que o Matheus brigou com as meninas sem necessidade, exatamente porque elas lá fora do grupo deles estão colocando como se o Matheus ou a Isabelle fossem responsáveis pelas atitudes do Davi. Aí o Davi disse que realmente não queria falar disso, que ele não queria relembrar a briga, que ele não queria mais relembrar o que aconteceu naquele dia. Ele não queria mesmo mais falar sobre aquele barraco todo. Aí, durante a madrugada, teve esse outro momento em que eles viram o pessoal lá no Quarto Magia conversando, e aí, pela central, o Buda disse pra Lady ir lá ouvir atrás da porta. Sim, só que ela não ouviu muita coisa. Aí hoje de manhã tocaram uma música de piseiro que o Davi gosta. Aí a Bia disse que ela deu alvo pra todo mundo no queridômetro. E aí, só que antes dela dizer isso pra todo mundo, a Alane já desconfiou que ela pode ir pro quinto paredão dela. Aí teve lá a ação do invasor da casa. Nesse momento que eles estavam gravando o invasor da casa, a Fernanda estava conversando com a Pitel, e aí ela estava falando que ela também tem chance, e que ela também tem vontade de vencer. Aí ela lembrou todo o discurso de eliminação do Michel. Aí a Pitel disse para eles que esses questionamentos que eles têm sobre o Davi, se ele é o favorito ou não pode sobrepor a vontade deles de permanecer e de querer vencer esse jogo. Aí a Fernanda estava dizendo que ela não pode e não quer acreditar que alguém nesse momento já ganhou o BBB. Aí a Pitel disse que é melhor para ela descobrir isso aqui fora, descobrir aqui fora que ela não teve a chance de ganhar o BBB, porque aí vai ser outra coisa. Porque aqui fora ela vai poder olhar para tudo que aconteceu no BBB e dizer, eu pelo menos tentei, eu fui lá, joguei, tentei, ganhei, não ganhei, mas pelo menos eu tentei. Porque se ela coloca agora que o Davi já venceu, que jogo elas vão fazer? Eu achei interessante essa mudança de discurso da Pitel, da Fernanda, porque elas disseram desde o começo do programa que elas não iam vencer esse programa. Então fica essa coisa ali. O Tadeu tem mexido muito com a cabeça deles com esses discursos todos. Aí depois ela foi conversar com a Yasmin. A Yasmin estavam comentando sobre esse favoritismo do Davi. Aí a Fernanda acredita que o Davi seria eliminado se ele disputasse um paredão com a Yasmin ou a Pitel. Aí a Fernanda disse que ela não vai se meter nas brigas dos outros, que ela não vai se meter no barraco dos outros, que ela não vai se meter no barraco da Lady, que ela não vai se meter no barraco do Davi, que isso não é com ela. E aí a Yasmin não quis mudar essa visão. A Yasmin disse que para ela o Davi é muito mais forte e que se ele é o favorito, ele sim pode eliminá-la se os dois disputarem um paredão. E aí ela falou que ela não vai dar palco pro Davi, pros barracos do Davi, e que ela não vai abrir essa chance para ele. Aí a Fernanda disse que o Davi é da cota do caos, que sempre precisa ter alguém que faça o caos nesses programas, porque é isso que o público quer assistir. Aí a Fernanda também disse que quando ela viu o discurso do Tadeu sobre o jogo na casa, ela realmente chegou a acreditar que o Michel teve um jogo muito melhor do que o jogo do Davi, porque o Michel tá junto das meninas desde o primeiro dia, que eles montaram uma parceria que inclusive os levou bem longe nesse jogo. Aí eles dizem que eles precisam encontrar alguma forma de fazer um paredão com todas as fadas, de botar o Davi, de botar o Alegrete, de botar a Alane, de botar a Bia, todos eles no mesmo paredão, porque só assim eles vão conseguir eliminar alguém do lado de lá. Só que depois a Yasmin e a Fernanda admitem que isso vai ser meio complicado de ser feito. Aí a Fernanda também disse que enquanto ela estiver ali dentro, ninguém vai vencer o BBB. E ela diz que para os outros vencerem, vão ter que tirar ela de lá de dentro do BBB.
Aí a Yasmin estava questionando com a Fernanda se realmente é isso que o Brasil quer assistir e que se for isso, ela não está entregando o que o Brasil quer ver. Ela falou isso se referindo ao barraco lá de segunda com o Davi. Só que não é isso que a gente quer ver de fato. Ela diz que se para ela é ruim continuar ali dentro, o Brasil talvez não queira que ela permaneça no BBB. E realmente não quer, gente. Vamos ser sinceros que o Brasil não quer que a Yasmin permaneça no BBB? Aí, pouco depois, a Leide estava conversando ali com a Raquel, falando ali sobre a obsessão da Yasmin com o Davi. A Leide reclamou que a Yasmin tá muito obcecada pelo Davi, que só vive falando no Davi o dia todo e que isso é muito chato. Aí a Raquel disse que tá na hora da Yasmin parar com essa obsessão com o Davi, e tá na hora dela começar a viver esse jogo de outra maneira. Só que aí a Leide responde que ela não é a cunhã para ouvir a Yasmin ficar falando do Davi toda hora. E que se ela fosse um camarote, ela realmente não ia participar do BBB. E aí, a Raquel lembra que, às vezes, muitos dos que saem do BBB e vão para o outro reality show, entram lá para desfazer o que eles fizeram de errado no BBB. E eu acho que ela estava falando aí especificamente da Yasmin. Da Yasmin aceitar participar da Fazenda para tentar desfazer a imagem que acabou dando errado para ela no BBB. Eu acho que a Yasmin não duraria uma semana na Fazenda com esse jeitinho dela. E aí teve um momento ali quando eles estavam lá do lado de fora, o Lázaro Ramos apareceu ali, mandou uma mensagem, afirmou para eles que o Brasil pediu e hoje à noite eles vão descobrir. Ele colocou os cartazes ali dizendo essa frase. Aí todo mundo lá dentro ficou curioso em saber o que é que o Brasil vai descobrir hoje à noite, ainda hoje. O Bila ficou absolutamente encucado com esse momento. Todos eles gritaram ali. O Lázaro Ramos, a Leide gritou, a Alane estava muito gritando, a Bia também. E aí quando liberou a casa e eles entraram ali, eles foram procurar o Lázaro Ramos pelos quartos, despensa, banheiro e tal, e acharam uma mensagem dele lá. Acharam uma mensagem em que ele diz, não abra. E aí, quando ela abre, tá escrito, eu falei para não abrir. E continuaram a procurar o Lázaro Ramos pela casa. Foi assim uma procura que não deu em nada, né? Aí o Bila tava encucado com isso, o Bila encucado, meu Deus, o que é que vai acontecer? Foi paredão falso, outra pessoa nova vai entrar aqui e tal. Aí a Fernanda jogou um balde de água fria neles e falou, não vai ser nada demais, não vai ser nada, absolutamente nada demais, deve ser só uma coisa pra trollar a gente mesmo e só. E é isso mesmo, até onde eu pesquisei, não vai ter muita coisa de diferente ali, não vai acontecer nada. E aí, um pouquinho antes da gente começar a gravação desse vídeo, a Alane estava conversando com a Alegrete e ela disse que agora ela vai votar sim na Leide. Ela disse que motivos para isso não faltam, que se ela pegar um líder, ela vai indicar a Leide para o paredão. Aí a Alane percebeu que a Leide e ela não eram amigas, mas que a Leide se aproximou delas e que quando foi útil, a Leide quis ficar perto delas. Aí o Alegrete disse que ali dentro eles estão juntos, ele, as meninas, o Davi, mesmo na dificuldade, que um não tá largando a mão do outro. E que se a Leide realmente estivesse com eles, ela não teria largado a mão deles como ela largou para ir pro outro grupo. Aí a Alane confessou que essa confusão como um todo foi boa, porque eles finalmente entenderam quem é a Leide, que eles agora sabem quem é quem lá dentro. E que por mais dolorido que seja, agora ela vai votar na Leide, ela vai botar a Leide no paredão assim que for possível. E aí a Leide estava lá fazendo as tranças no Buda, disse logo que ela descobriu
a visão de jogo do Davi. A Lady disse que o Davi gosta de brigar com todo mundo para depois se acertar com todo mundo e que por isso ele é o favorito do público. Que visão de centavos essa que a Lady tem, né? Aí ela diz que o Davi faz tudo na manipulação, que ele limpa a casa, que ele faz a comida e que é disso que o público aqui de fora gosta. E que é por isso que ele tá se dando bem dentro do BBB. Aí a Lady prometeu que agora ela vai tentar quebrar o jogo do Davi de qualquer jeito. Que agora ela vai partir pra cima das meninas. Que ela vai começar com a Bia. Que aí ela vai procurar conversar com a Bia na festa, procurar trazer a Bia pro lado dela. Só que aí eu acho que a Lady vai acabar se dando mal, porque ela vai acreditar que as pessoas ainda confiam nela. E não confiam. Depois de tudo que ela fez ali, e depois do que as meninas viram, eu acho que por mais imatura que as meninas sejam, elas já entenderam que não vai dar pra confiar na Lady. Que não vai dar pra gente ver a Lady ali no programa tentando fazer algo que não combina mais com ela. A Lady, inclusive, acaba sendo muito hipócrita se ela quer passar essa imagem que tá jogando com as meninas, quando na verdade ela não está. Hoje vai ter a festa. E aí a gente vai ter outro vídeo aqui para comentar esse momento pré-festa, comentar alguma coisa de importante que ia acontecer ali. Conto com a audiência de vocês. Ó, beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.